Minha amiga falsificou uma nota de psicóloga para me diagnosticar nas costas. A minha maior ilusão da vida foi achar que o auge da falsidade que eu ia viver seria aquelas indiretas no status do WhatsApp, uma alfinetada num grupo de amigas, ou no máximo, uma colega que me chamava de mana, mas no fundo me achava cafona. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para viver o que eu vivi com a Yasmin, minha amiga de faculdade, que eu coloco entre aspas agora, mas que na época era quase minha sombra. A gente fazia tudo junto: trabalho em dupla, seminário, laboratório, café depois da aula, fofoca no corredor, stories no Instagram com filtros ridículos. Parecia irmã de alma. Mas no fundo, a Yasmin era o tipo de pessoa que não suporta ver alguém discordando dela, e não porque ela quer aprender mais, mas porque ela tem um complexo de superioridade disfarçado de autoestima saudável. Tudo começou quando a gente estava montando um seminário sobre transtornos de comportamento na adolescência, para uma disciplina que exigia que cada grupo defendesse um tipo de abordagem teórica. Eu sugeri a abordagem cognitivo-comportamental, porque já tinha lido bastante sobre isso e achei que encaixava bem no tema. Mas a Yasmin surtou. Disse que a abordagem humanista era mais contemporânea, que o professor ia dar mais ponto por isso e que, se a gente defendesse o contrário, ia parecer retrógrado. E aí virou guerra. Ela começou a me cortar nas reuniões, dizer que eu estava viajando nas ideias e que eu tinha uma mania estranha de tentar dominar as discussões do grupo. Chegou a me mandar áudio de 2 minutos dizendo que eu precisava trabalhar minha escuta ativa e que meu jeito de falar era agressivo, passivo e manipulador. Isso tudo porque eu propus uma linha teórica diferente. E eu, besta, ainda tentei conversar. Disse que era só uma divergência acadêmica, que não precisava virar drama. Ela respondeu com um emoji de coração. No dia seguinte, começou o inferno. Uma colega do grupo, que até então era neutra, me mandou um print de uma conversa da Yasmin com uma prima dela que supostamente era formada em psicologia. A gente vai voltar nesse ponto, tá? Onde ela descrevia minhas atitudes no grupo e pedia para essa prima dar um parecer sobre meu comportamento. A mensagem era assim: amiga, sei que você é da área, então me diz, isso aqui que ela faz não é típico de borderline? Ela vive oscilando o humor, tenta controlar tudo, e quando é contrariada se fecha. É muito típico, né? Quando eu li aquilo, meu queixo caiu. Eu achei que era meme. Eu respondi só: o que é isso? A menina, visivelmente desconfortável, me disse que não sabia de mais nada, que achou errado, e me mandou mais um print. E era aí que a história descia pro nível da psicopatia digital. A tal prima respondeu a mensagem com um textão, descrevendo sintomas, características clínicas e finalizando com: pelo que você relatou, pode sim haver indicativos de transtorno de personalidade borderline, mas só com avaliação clínica seria possível afirmar. Ou seja, a mulher, sem nunca ter me visto, com base em um relato claramente enviesado, fez um diagnóstico informal. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia depois, a própria Yasmin teve o desplante de imprimir esse textão, formatar num papel timbrado falso, colocar meu nome completo, meu RA da faculdade e um título gigantesco: Nota Técnica de Observação Comportamental, não oficial. E pasme, ela distribuiu esse documento no grupo do seminário. Mandou como se fosse material de apoio para justificar por que, segundo ela, eu não poderia apresentar a parte final do trabalho. O argumento. Eu era instável emocionalmente e isso poderia comprometer a entrega. Que nunca faltei a uma apresentação, que fazia os slides, que levava pendrive reserva, que já apresentei com febre. E ela, a rainha do improviso e do esqueci o que ia falar, me colocou como desequilibrada. Eu fiquei tão em choque que demorei horas para reagir. Eu reli aquele documento umas 5 vezes, tentando entender se aquilo era uma brincadeira de mau gosto ou se a Yasmin realmente tinha coragem de usar um diagnóstico psicológico falso para queimar minha imagem num ambiente acadêmico. Mas não era meme. Não era piada. Era um PDF com selinho inventado, assinatura genérica, nome de psicóloga que ninguém conhecia e um linguajar técnico suficiente para parecer legítimo para quem não entendia nada da área. E como a maioria da turma era de áreas distintas, gente de design, de letras, de biológicas, todo mundo engoliu como verdade. Teve uma menina que me encontrou no corredor e disse: se cuida, tá? Não deixe essas coisas te dominarem. Eu respondi: que coisas? E ela respondeu: não deixe a sua mente ser seu pior inimigo. Eu quase caí dura no chão. Ela realmente achava que eu tinha sido diagnosticada por uma profissional. E o pior, que o diagnóstico era válido, público, e que eu estava ali surtando sozinha sem aceitar ajuda. Foi aí que bateu o desespero. Porque não era mais fofoca, era calúnia clínica. Uma simulação de documento médico.
E a Yasmin, quando confrontada, disse que só estava tentando ajudar e que não sabia que as pessoas iam levar tão a sério. Isso depois de ter enviado o PDF para 5 pessoas diferentes. Eu comecei a me perguntar se aquilo era só ego ferido ou se ela tinha realmente algum problema mais sério. Porque para a pessoa criar um diagnóstico fake, assinar como profissional que ela não é, falsificar um modelo de nota técnica e espalhar isso como se fosse boletim da escola, tem que ter desvio, não é possível. Mas ela fez. E com gosto. E a coisa só começou a piorar dali em diante. A imagem que eu tinha na faculdade foi completamente distorcida. Começaram a me excluir de grupos de trabalho, ninguém queria fazer dupla comigo, diziam que eu era difícil, intensa demais, e uma professora me chamou na sala dela para dizer que estava disponível se eu precisasse conversar. E tudo isso sem eu ter feito absolutamente nada. Eu estava virando personagem de um diagnóstico inventado por uma menina que queria me sabotar porque eu preferia outra linha teórica num seminário de quinta-feira. E o mais absurdo, quase todo mundo estava acreditando nela. Mas eu não ia aceitar isso calada. Se ela teve coragem de me diagnosticar sem nunca ter sido profissional, então eu teria coragem de desmascarar tudo. Eu só não fazia ideia do quanto ia ter que cavar. Depois do choque inicial, quando eu finalmente entendi a gravidade do que a Yasmin tinha feito, eu passei uma noite inteira sem dormir. Eu tentava deitar, mas a cena da nota técnica com meu nome no cabeçalho ficava piscando na minha mente igual alerta de incêndio. E o pior, as frases que ela mesma escreveu, ou mandaram ela escrever, vai saber, estavam impregnadas na minha cabeça como se fossem acusações judiciais, comportamento instável, reações desproporcionais, distorções cognitivas. Eu fiquei tentando lembrar de quando, em que momento, eu tinha feito algo que justificasse aquilo. Só que não tinha. Nada do que ela escreveu era verdade. Era tudo uma mistureba de psicologuês raso com pitadas de novela mexicana. E enquanto eu ali, sozinha, remoendo tudo, a criatura seguia plena, mandando o PDF pelas beiradas da turma como se fosse um relatório confidencial do FBI. Ela usava uma estratégia nojenta. Falava que não podia mostrar por respeito à minha privacidade, mas mostrava. Você viu aquilo da Letícia? Não posso te mandar, mas a Yasmin tem um parecer preocupante sobre ela. A prima dela é psicóloga, não é qualquer coisa não. O absurdo foi tomando proporções tão grandes que eu fiquei sabendo que o documento chegou num veterano que fazia parte do diretório acadêmico. Isso mesmo, o boato de que eu precisava de apoio emocional urgente já estava circulando entre os representantes do curso. E quando eu soube disso, eu parei o que estava fazendo, fechei o notebook no meio de um trabalho e pensei, eu vou derrubar essa farsa do jeito que ela começou, com provas. E lá fui eu começar minha investigação. A primeira coisa que eu fiz foi tentar descobrir quem era a tal prima psicóloga. Peguei o nome que estava assinado no rodapé da nota técnica, que, aliás, era uma assinatura toda trabalhada num brush script genérico, parecendo mais design de convite de casamento do que documento clínico, e fui procurar no site do Conselho Federal de Psicologia. E adivina? Ninguém com aquele nome. Nem motivo, nem minotivo, nem folecida. Nada. Era um nome tão genérico que eu quase ri. Doutora Fabiana S. Toledo, CRP 00/00000 inch. O número do CRP era completamente falso. Dava erro quando eu digitava. A assinatura era claramente inventada. E aí veio a segunda parte, descobrir se essa Fabiana existia pelo menos como pessoa real. E para isso, entrei no Instagram da Yasmin, fui na aba de seguindo e procurei qualquer Fabiana que batesse com a vibe do nome. E não demorou muito. Achei uma Fabiana Toledo com perfil fechado, bio escrita Psicologia e Informação, Saúde Mental e Autocuidado Coração Amarelo, localização na mesma cidade que a gente. Bingo! Aparentemente, a tal prima existia. Só que não era psicóloga. Era estudante. E aí a indignação subiu de nível. Porque a Yasmin não só tinha pedido um parecer de alguém que ainda estava na graduação, como transformou esse parecer num documento clínico e distribuiu como se fosse laudo oficial. Isso é crime. Literalmente. Eu tirei print de tudo, da assinatura falsa, do nome no PDF, do CRP inexistente, da bio da Fabiana no Instagram e montei meu próprio dossiê. Mandei para uma amiga minha que fazia direito e ela confirmou. Se eu quisesse, dava para processar. Mas naquele momento, mais do que justiça judicial, eu queria justiça moral. Queria ver a Yasmin desmascarada na frente de todo mundo, do mesmo jeito que ela tentou me destruir pelas costas. E foi aí que veio o estalo. Se ela usou esse documento para manchar minha imagem, então eu usaria a verdade para restaurar tudo.
Comecei a ir atrás de todo mundo que tinha recebido ou ouvido falar do tal laudo psicológico. Um por um. Com calma, sem escândalo. Eu explicava o que tinha acontecido, mostrava os prints, o CRP fake, o perfil da Fabiana. A maioria das pessoas ficou chocada. Algumas pediram desculpa, outras fingiram que nunca acreditaram. Teve uma que disse: "Eu achei estranho mesmo, mas como era Yasmin falando com tanta certeza?" A criatura tinha tanta autoridade na mentira que virou verdade na boca dos outros. E o mais revoltante, quando começaram a questionar ela, a Yasmin tentou inverter tudo. Disse que eu estava espalhando prints fora de contexto, que eu era vingativa e que estava exagerando porque não sabia lidar com críticas. Sim, ela chamou o próprio diagnóstico falso de crítica construtiva. E quando a casa começou a cair, ela lançou a carta final. Disse que a tal nota técnica era apenas um exercício acadêmico, que ela estava testando uma hipótese e queria ver a reação das pessoas. Quase caí da cadeira quando ouvi isso. A desculpa era tão esfarrapada que dava para costurar uma colcha de retalhos. E mesmo assim, ainda teve gente que comprou a versão dela. Disse que Yasmin é intensa, mas faz tudo com boa intenção. Eu tive que respirar fundo, porque se eu deixasse a raiva dominar, ia dar exatamente a cena que ela queria. Eu surtando, gritando, e ela saindo de vítima. Então eu fui estratégica. Peguei todos os prints, organizei por data, adicionei comentários explicando cada passo da farsa e enviei num PDF bem bonito para a coordenação do curso, com título: Relato de conduta antiética e falsificação de documento por parte de aluna. E anexei tudo, inclusive o arquivo original que ela enviou. Quando a coordenadora me chamou para conversar, eu fui calma. Entrei na sala com cara de sou uma mulher ferida, mas elegante. E ali, frente a frente com a chefia do curso, eu contei tudo. Sem gritar, sem chorar. Só fatos. E quando a coordenadora terminou de ler o dossiê, ela me olhou com uma cara que misturava espanto e indignação e disse: "Você tem noção da gravidade disso?" Eu respondi: "Tenho sim." Mas minha colega aparentemente não tinha. A coordenadora agradeceu meu relato e disse que ia encaminhar o caso para o setor jurídico da instituição. A Yasmin podia até ter muitos talentos, mas ela não contava com minha capacidade investigativa e minha paciência vingativa. E agora, ela ia ter que lidar com uma resposta bem mais profissional do que o PDF falsificado dela. Se você acha que depois de eu entregar o dossiê completo na coordenação o circo ia pegar fogo imediatamente, eu também achei. Mas o que aconteceu foi mais parecido com aquelas fogueiras que começam pequenas, só soltando uma fumacinha, mas que vão se alastrando devagar até consumir a floresta inteira. Depois que eu levei tudo na coordenação, rolou um silêncio estranho. Nenhum aviso, nenhum e-mail, nenhum pronunciamento oficial. Eu comecei a achar que nada ia ser feito, que talvez fossem deixar por isso mesmo, até que uns 5 dias depois começaram os boatos. Um dos professores que nem dava aula diretamente pra gente comentou na saída da faculdade que tinha sido chamado para uma reunião sobre conduta de alunos e falou como quem não quer nada. Essas coisas de ética profissional são muito sérias, mesmo para quem ainda está na graduação. A partir dali, o clima na faculdade ficou tenso. As pessoas se olhavam de lado. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todo mundo desconfiava que tinha a ver com a história da nota falsa. Só que, para minha surpresa, a Yasmin seguiu agindo como se nada estivesse acontecendo. Continuava indo para a aula com a cara lavada, postando selfie no Instagram com frases como "os fortes são incompreendidos" e "me julguem, mas saibam da minha verdade", fazendo check-in na faculdade como se fosse influencer de curso. E ainda tinha coragem de posar de vítima. Ela começou a contar uma nova versão da história para tentar se livrar. Dizia que eu estava tentando acabar com a reputação dela porque a gente tinha brigado por ciúmes. Ciúmes. Ela dizia que eu era obcecada pela amizade dela e que, como ela se afastou, eu estava me vingando. Isso mesmo. Ela criou um spin-off emocional da própria novela psicológica que ela mesma escreveu. E o mais inacreditável é que algumas pessoas compraram. Teve até uma menina do nosso curso que me mandou mensagem perguntando se eu ainda estava apaixonada pela Yasmin, como se tudo fosse um surto romântico meu. Eu só consegui responder com um áudio de 8 segundos, gargalhada. Mas aí veio o momento que eu soube que a Yasmin estava começando a desmoronar. Ela me procurou. Me mandou uma mensagem no privado, às 11h30 da noite, com um simples oi. "Podemos conversar?" Eu deixei a notificação lá, brilhando na tela do celular, igual uma isca. Não respondi na hora. Deixei ela fritar mais um pouco. No dia seguinte, ela mandou de novo: "Acho que estamos indo longe demais com isso. Não precisa virar uma briga judicial."
Eu queria te propor um acordo. Um acordo. A mulher me falsificou um diagnóstico, mentiu para meio mundo, espalhou que eu era desequilibrada e queria selar tudo com um acordo informal? Eu respondi: você quer conversar pessoalmente ou por e-mail institucional? Porque agora o assunto saiu das fofocas e entrou nos autos. Silêncio. Ela não respondeu. Mas no mesmo dia, a Fabiana, a prima que tinha assinado o diagnóstico fake, me mandou uma DM no Instagram. O texto era quase um pedido de desculpas, mas completamente atravessado. Ela disse que nunca teve intenção de me diagnosticar, que só respondeu o que a Yasmin perguntou, que não sabia que aquilo seria transformado num documento. Disse que não autorizou o uso do nome dela e muito menos a criação de um arquivo com assinatura. Resumindo, tentou se desassociar totalmente da bomba. E eu até acreditei. Porque, sinceramente, pela forma como o texto da nota estava escrito, dava para ver que tinha uma parte técnica de alguém da área, mas que a Yasmin montou aquilo como se estivesse editando release de evento. Eu respondi a Fabiana com firmeza: se isso for verdade, você precisa dizer isso formalmente à coordenação. Porque seu nome está num documento falsificado que circulou entre os alunos e foi entregue como material oficial. Ela demorou um pouco, mas topou. E aquilo foi o começo do fim. A coordenação marcou uma nova reunião comigo, agora com a presença de uma advogada do jurídico da faculdade. Me perguntaram tudo: como descobri, quem me mandou os prints, quem viu o arquivo, quem comentou. Eu contei tudo, sem filtro. E quando eu terminei, a advogada disse: se você quiser levar isso para uma denúncia formal no Conselho Regional de Psicologia, nós podemos encaminhar. Eu respondi que ainda estava decidindo. Porque a minha vontade era enfiar esse PDF fake no mural da faculdade com o título "Essa é a saúde mental que ela finge defender", mas eu respirei fundo e pensei melhor. O que eu queria mesmo era que ela aprendesse. Que tivesse que olhar para a própria cara no espelho e ver o quanto ela foi mesquinha. E olha, o universo ouviu. Porque algumas semanas depois, a Yasmin foi suspensa temporariamente da função que ela tinha no grupo de extensão da faculdade. Ela participava de um projeto com alunos do ensino médio. E a justificativa oficial foi conduta antiética em ambiente acadêmico. O baque foi tão grande que ela sumiu por uns dias. Parou de ir às aulas, trancou o Instagram e só reapareceu mandando uma nota de esclarecimento no grupo da sala. E adivinha? Era uma tentativa bizarra de limpar a própria imagem. Ela escreveu que estava passando por um momento de amadurecimento pessoal e que lamentava profundamente qualquer mal-estar causado pelas suas ações. Nada de pedir desculpa diretamente. Nada de assumir que falsificou o documento. Ela tentou se fazer de alguém que apenas cometeu excessos por zelo com os colegas. A resposta foi o silêncio. Ninguém respondeu. Nem os puxa-saco dela. O clima estava tão esquisito que parecia que a menina tinha virado fantasma. E, para minha surpresa, começaram a vir mensagens privadas de colegas que antes tinham duvidado de mim, pedindo desculpas, dizendo que não sabiam da gravidade, que agora entendiam o que eu tinha passado. Um dos caras que tinha defendido a Yasmin me mandou: você foi muito madura. Eu teria perdido o controle. E foi aí que eu entendi. Eu não só tinha vencido essa batalha, como tinha vencido com classe. Enquanto ela me pintava de desequilibrada, eu respondi com estratégia. Enquanto ela forjava diagnóstico, eu levei provas. Enquanto ela criava versões, eu fui direto nos fatos. E nada incomoda mais uma pessoa manipuladora do que ser desarmada pela própria arma. Mas, claro, ainda não era o fim. Porque toda boa novela precisa de um último plot twist. E o dela estava prestes a chegar. Se eu achava que a história da Yasmin ia morrer depois da suspensão e da tentativa frustrada dela de limpar a própria imagem com textão e frase motivacional, eu estava redondamente enganada. A criatura não se deu por vencida. E não é porque ela queria consertar o que fez. Era só porque ela não suporta não ser o centro das atenções. Yasmin é o tipo de pessoa que prefere ser odiada do que ignorada. E como ninguém mais caía no teatrinho de coitada que só queria ajudar, ela decidiu investir numa nova narrativa, a do renascimento. Ela voltou às aulas 2 semanas depois da bomba explodir, chegando atrasada e fazendo questão de bater a porta da sala ao entrar. Todo mundo olhou. Ela fingiu que não percebeu. Tava com um visual novo, de cabelo preso com um coque bagunçado tipo, não tive tempo nem de pentear o cabelo de tanto que ando refletindo sobre a vida. Entrou com um caderno novo, cheio de adesivos de frases tipo resiliência, autocuidado é prioridade, sou minha prioridade. Eu juro que se ela tivesse entrado com uma vela aromática e um difusor de lavanda, eu não teria estranhado.
E para completar, escolheu justamente a aula de ética profissional para fazer o grande comeback. O professor, que, por ironia do destino, fazia parte da coordenação e sabia da história toda, começou a aula falando sobre limites éticos na atuação profissional, mesmo no ambiente acadêmico. A classe inteira se entreolhou. Tinha gente prendendo o riso, outros fingindo que não entenderam, e a Yasmin ali, anotando como se estivesse sendo iluminada por Buda. O professor então propôs uma dinâmica. Cada aluno teria que falar uma situação hipotética em que os limites éticos fossem testados. Eu juro que achei que ela ia pedir para não participar. Mas não. A cara de pau da Yasmin não conhece limites, literalmente. Quando chegou a vez dela, ela levantou os olhos, fez cara de quem estava sofrendo internamente e disse: acho que um exemplo importante é quando alguém expõe outro colega por uma atitude mal interpretada, e isso gera consequências maiores do que o necessário. Às vezes, a intenção é ajudar, mas a falta de diálogo destrói relações. Gente. Eu ouvi aquilo e tive que respirar fundo para não rir. Ela transformou a falsificação de documento psicológico num mal-entendido de comunicação. A classe inteira ficou muda. O professor apenas olhou para ela com uma expressão neutra e respondeu: a gente vai discutir mais sobre isso nos próximos encontros. A aula seguiu, mas o clima ficou pesadíssimo. E depois disso, Yasmin começou a investir na estratégia do rebranding espiritual. Começou a postar stories indo para terapia, mostrando o livro de autoajuda com legenda me reconhecendo em cada página, tirava foto tomando chá com frases tipo reaprendendo a me ouvir. E o auge foi quando postou uma selfie com o rosto inchado e legenda: chorar também é forma de cura. Mas não parou por aí. Um dia, no intervalo, ela chegou para mim. Sim, ela veio falar comigo. E com a maior cara de paisagem disse: oi, Letícia. Sei que tem muita coisa mal resolvida entre a gente, mas queria dizer que tô me tratando. Minha terapeuta me orientou a conversar com as pessoas que eu possa ter machucado. E que talvez a gente tenha tido falhas dos dois lados. Olha, a vontade que eu tive foi de engasgar com o pão de queijo e rir na cara dela. Eu só respondi: Yasmin, não existe talvez aqui. Você falsificou um documento. O erro não é mútuo. E se sua terapeuta realmente te orientou a fingir que a culpa é dos dois, talvez você precise trocar de terapeuta. Ela tentou manter a compostura, mas fez aquela cara de quem levou uma invertida com classe. Disse: tudo bem, eu entendo que você ainda está magoada. Eu só queria abrir esse canal de reconciliação, porque eu mudei. E saiu andando como se tivesse sido nobre. Só que, claro, tudo isso era parte do novo show que ela queria encenar. Começou a contar para todo mundo que tentou pedir desculpa e foi rejeitada, que estava sendo boicotada pela sala, e que algumas pessoas não sabem perdoar. Repare que em nenhum momento ela disse o que fez. Sempre se colocando como a iluminada incompreendida. Teve um dia que ela passou na minha frente no corredor e deixou cair uma folha no chão de propósito. Era um desenho com frases de autoaceitação, com o meu nome escrito no canto, tipo se fosse para mim. Uma colega nossa viu e comentou: acho que ela tá tentando pedir desculpa do jeito dela. Eu respondi: do jeito dela é sempre uma forma passivo-agressiva e performática, né? A Yasmin não pedia desculpa. Ela ensaiava atos dramáticos em capítulos semanais. E mesmo com tudo isso, ainda teve gente que comprou o enredo. Uma menina da sala comentou num post dela: admiro sua força em continuar mesmo depois de tanto ódio gratuito. Eu quase caí para trás. O ódio era gratuito, mas a manipulação dela tinha preço. Minha imagem foi colocada em xeque por um diagnóstico falso. E agora ela se fazia de mártir, como se eu tivesse liderado uma campanha contra ela. Mas o karma não falha. E a própria terapeuta dela, que até então era só uma personagem coadjuvante nesse enredo, virou um novo elemento na história. Porque adivinha quem descobriu a história toda? Leu o dossiê e pediu que a Yasmin trocasse de abordagem terapêutica por causa da resistência extrema à responsabilização pessoal? A própria psicóloga. E como eu soube disso? Porque a terapeuta em questão também atendia uma conhecida minha, e a tal conhecida me contou, chocada, que a profissional estava impactada com o nível de delírio da paciente. Sim, essa foi a palavra usada: delírio. A terapeuta não citou nomes diretamente, claro, mas a descrição foi tão específica que ficou óbvio. Yasmin estava contando uma versão tão deturpada até na terapia que a própria terapeuta cogitou encaminhá-la para uma avaliação com outro profissional. E quando isso vazou no grupo do curso, mesmo sem nomes, a fofoca se espalhou. E foi assim que o plano de rebranding dela desmoronou.
Porque até quem queria defender ficou com medo de ser envolvido em mais um capítulo da novela Yasmin Psicodrama. A saga continua. A essa altura, até quem tinha ficado neutro passou a dizer que só queria distância do caos. E eu? Eu só observava, com meu cafezinho, vendo ela colher exatamente o que plantou. Quando a Yasmin percebeu que o teatrinho da redenção espiritual não tinha colado, que a pose de monja que pratica yoga às 6 da manhã com chás calmantes e frases da Brené Brown já estava virando motivo de piada, ela mudou completamente estratégia. E voltou para o seu habitat natural, o drama descontrolado. Aquele tipo de reação que mistura grito com lágrima, texto em caixa alta e frases como "não aguento mais ser perseguida". Eu juro que se me dissessem que ela tinha um plano de marketing pessoal baseado em fases lunares, eu acreditaria. Porque era exatamente assim que ela agia, cada semana um humor, cada mês uma persona, sempre performando um papel novo no palco da faculdade. E nessa nova fase, a personagem era injustiçada prestes a explodir. Tudo começou quando o semestre estava terminando e a gente tinha que apresentar o trabalho final de um projeto interdisciplinar. E, por puro azar do destino, fomos colocadas no mesmo grupo. Eu nem acreditei. Achei que fosse pegadinha. Mas como o grupo era grande e formado por sorteio, a professora manteve. A Yasmin, claro, fingiu que estava tudo bem. Disse no grupo do WhatsApp que queria entregar um trabalho impecável apesar das diferenças pessoais. Nessa hora eu já sabia, vem bomba. E veio. No primeiro encontro do grupo, ela sugeriu o tema, escolheu os slides, montou a divisão de falas e colocou a parte mais fraca, a conclusão, para mim. Claramente de propósito. Mas eu não dei o gosto. Fui, fiz minha parte direitinho, revisei, citei autores, deixei bonito. Quando enviei, ela respondeu com ok. Nem obrigado. Nenhum vou revisar. Só ok. E aí chegou o dia da apresentação. Tava tudo indo bem até que, no meio da exposição, ela começou a improvisar coisas que não estavam no roteiro. Inventou dados, citou autores que não tinham sido mencionados e, do nada, soltou uma frase dizendo que as relações interpessoais dentro da universidade são complexas, e às vezes temos colegas que projetam suas inseguranças em forma de ataques éticos disfarçados de justiça. Olhou para mim na hora. A platia inteira entendo. Foi um recado disfarçado de citação. Eu fechei a cara, mas não reagi. Quando chegou minha vez, eu fiz minha fala inteira sem desviar o olhar, com a postura reta e voz firme. No final, agradeci e disse: e é por isso que a ética deve ser praticada, não apenas estudada. A sala aplaudiu. Não porque era brilhante, mas porque todo mundo percebeu o embate velado e estava esperando a minha resposta. A Yasmin, claro, se mordeu. Depois da apresentação, ela surtou no grupo do WhatsApp. Mandou um textão de 38 linhas dizendo que se sentia desrespeitada, que o grupo não colaborou, que teve que assumir tudo sozinha e que a apresentação foi prejudicada por tensões que algumas pessoas se recusam a superar. E, claro, tentou jogar o grupo contra mim. Disse que eu atrasei a entrega, que me recusei a ensaiar, que fui grossa com ela na chamada de vídeo. Só que a verdade tem prints. E adivinha quem salvou tudo? Desde o início, cada entrega, cada conversa, cada mensagem. Mandei os prints no privado da professora com um resumo da situação. E expliquei que, por conta de um histórico de conflito ético anterior, achei melhor evitar confronto direto e focar na minha parte. A professora, que já sabia do babado, agradeceu e ficou em silêncio. 3 dias depois, saiu a nota do grupo. Todos com 9,5. Menos a Yasmin. Ela tirou 7. E a justificativa foi escrita na plataforma da faculdade. Fala desorganizada, citação fora de contexto e comportamento antiético durante a apresentação pública. Ela surtou. Fez stories dizendo que estava sendo perseguida por uma máfia acadêmica, que não podia nem respirar sem ser atacada, que estava pensando em trancar o curso porque a universidade não era um lugar seguro para ela. A galera só ria. Teve gente que fez meme com a cara dela e a frase máfia acadêmica desde 2003 com uma montagem tipo capa de série da Netflix. E mesmo assim, ela não parava. Mandou mensagem pro coordenador do curso dizendo que estava sendo humilhada, que sofria retaliações e que ia acionar advogados. E aí ela teve a ideia mais patética de todas. Tentou entrar com uma denúncia formal contra mim por assédio moral em ambiente acadêmico. Isso mesmo. Ela que me difamou, forjou documento, inventou diagnóstico, tentou me denunciar por assédio. Quando recebi o e-mail da ouvidoria com o aviso de abertura da denúncia, eu ri.
Ri tanto que quase engasguei com o suco. Mas como eu sou detalhista, fui até a reunião com todos os prints, a pasta organizada por data, testemunhas que estavam nos grupos e até o histórico da apresentação. A responsável pela ouvidoria nem deixou eu terminar. Disse: Letícia, nós já temos conhecimento do histórico. Essa denúncia vai ser arquivada. Fique tranquila. E completou: mas obrigada por manter tudo tão documentado. A sensação de ter uma instituição finalmente do meu lado foi indescritível. E a Yasmin sumiu por uns dias. Diziam que ela estava cogitando pedir transferência. Outros diziam que ela estava escrevendo um artigo sobre saúde mental. Juro. Mas o que realmente aconteceu foi que ela marcou uma reunião com a diretoria e saiu chorando de lá. A fofoca, Caru. Dizem que ela tentou alegar perseguição institucional, mas que a direção respondeu com todas as etapas documentadas, inclusive prints de relatos de outros alunos que também tinham sido vítimas das interpretações psicológicas dela. Foi aí que caiu a ficha. Não era só comigo. Ela tinha esse hábito de analisar as pessoas, rotular comportamentos e se colocar como a detentora da verdade emocional dos outros. Mas comigo ela foi longe demais. E pagou o preço. Só que, como todo personagem que se recusa a sair de cena com dignidade, ainda faltava mais um ato. Porque Yasmin ainda tinha uma última cartada: tentar virar influencer da saúde mental. E aí, meu amor, foi quando a vergonha alheia chegou no último nível. Se você acha que depois de todo esse barraco institucional, suspensão, denúncia arquivada e exposição pública, Yasmin ia entender o recado e sumir discretamente pelos cantos da faculdade, então você subestimou o poder da vergonha alheia elevada à quinta potência. Porque, como toda vilã que não aceita ser coadjuvante, ela decidiu que era hora de virar influencer de saúde mental. Isso mesmo. Yasmin resolveu transformar a própria tragédia inventada em conteúdo digital. Começou devagar, testando a audiência. Postava reels com fundo de violão tocando lo-fi e frases tipo: quando você passa por uma tempestade emocional, aprende a valorizar a brisa. As legendas sempre continham alguma referência indireta a mim. A dor causada por quem você mais confiava é a que mais ensina, ou nem todo ataque é visível. Alguns vêm travestidos de ética e justiça. Claramente ela estava tentando construir uma narrativa em que ela era sobrevivente de uma guerra psicológica. E aí, como teve 2 ou 3 seguidores que comentaram força linda e te admiro pela coragem, ela surtou. Comprou microfone de lapela, luz ringue, caderninho de anotações e começou a gravar vídeos com dicas de como manter a sanidade emocional em ambientes tóxicos. Eu vi o primeiro e não sabia se ria ou se denunciava. Ela abria o vídeo dizendo: Oi gente, eu sou a Yasmin, acadêmica de psicologia, apaixonada por comportamento humano, e hoje eu vim falar sobre gaslighting dentro da universidade. Gente. A criatura que me diagnosticou pelas costas com base num documento falso estava ensinando o que era gaslighting. Era tipo um pirata dando curso sobre segurança no mar. Mas ela seguiu. Fez vídeo explicando 7 tipos de colegas abusivos, reels listando como reconhecer um manipulador acadêmico e até um IGTV com o título: Como me curei depois de ser silenciada por quem dizia querer justiça. Ela me transformou na antagonista de uma história que ela mesma criou, protagonizou, roteirizou e dirigiu. E aí veio o ponto alto da palhaçada. Ela foi convidada para uma live de um perfil estudantil de psicologia que entrevistava alunos engajados. Provavelmente indicaram ela sem saber do passado, achando que ela era só mais uma menina cheia de conteúdo. Eu vi o anúncio da live e fui obrigada a assistir. Peguei minha pipoca e me preparei para o espetáculo. E não decepcionou. A live começou com ela sorrindo, dizendo que passou por um processo muito doloroso de ser injustamente acusada por colegas que não entendiam sua linguagem emocional. E aí ela soltou a pérola. Na época, disseram que eu tinha inventado um documento, mas tudo não passou de um exercício acadêmico mal interpretado. Exercício acadêmico. Mal interpretado. Ela reduziu a falsificação de um diagnóstico a uma atividade de estágio informal. Eu quase caí da cadeira. Mas o melhor, ou pior, ainda estava por vir. Porque, no meio da live, uma das participantes do público mandou uma pergunta que gelou o sangue dela. Yasmin, como você responde às acusações de falsificação de um documento psicológico e da tentativa de diagnosticar uma colega sem formação para isso? Ela travou. Ficou muda. A apresentadora tentou contornar, dizendo que o espaço era de acolhimento, mas a Yasmin, visivelmente nervosa, respondeu: Olha, isso é um episódio superado. Já foi esclarecido pela instituição. Não houve falsificação, apenas má interpretação.
E eu prefiro não alimentar esse tipo de energia. Só que a pergunta seguinte acabou com qualquer tentativa de glamour. Outra pessoa mandou o CRP usado no documento era falso. Isso é interpretação ou falsificação mesmo? Eu juro que a cara dela ficou branca. E aí, o que ela fez? Encerraram a live. Assim. Cortaram do nada, sem despedida, sem explicação. Depois, o perfil do Instagram que organizou a live soltou um story pedindo desculpas e dizendo que a convidada omitiu informações importantes sobre seu histórico acadêmico e que o perfil não compactua com desinformações. Yasmin Sirtu. No dia seguinte, postou um vídeo chorando, dizendo que a cultura do cancelamento é cruel e que ninguém quer ouvir a sua verdade quando ela é diferente da narrativa dominante. Nessa hora, eu confesso, eu ri tanto que quase parei no pronto-socorro. Porque ela queria construir um império de empatia baseado em uma mentira, e o próprio tijolo base da mentira explodiu na cara dela. Depois disso, o perfil da Yasmin ficou silencioso por um tempo. Deletou vários posts, arquivou os vídeos mais vergonhosos e colocou o perfil em privado. A era influencer durou exatos 10 dias. Mas a vergonha alheia que ela espalhou virou folclore no curso. Criaram uma conta anônima só para fazer memes com as frases dos vídeos dela. Um deles era uma montagem dela com filtro de choro e a legenda: distorção cognitiva é não aceitar que eu só queria ser famosa. Outro mostrava ela segurando uma plaquinha com exercício acadêmico mal interpretado como se fosse capa de álbum. A mulher conseguiu transformar uma tentativa criminosa de manipulação emocional num case de marketing reverso. E mesmo assim, não admitiu o erro. Não pediu desculpa. Não assumiu nada. Continuava com a postura de quem foi injustiçada pelo sistema. Até que um professor, aquele mesmo da aula de ética, comentou em voz alta no seminário: é interessante como algumas pessoas tentam ganhar capital simbólico em cima dos próprios erros. Mas o tempo revela o que é conteúdo e o que é performance. A sala aplaudiu. Adivinha quem estava presente? Ela, com cara de que engoliu um cacto. E nesse momento, eu soube, a personagem Yasmin ainda existia, mas a audiência tinha abandonado o programa. E quando isso acontece, nem a roteirista principal consegue salvar o enredo. Depois do fiasco da live, do perfil trancado, dos vídeos apagados e da cara de pau varrida para debaixo do tapete, a Yasmin entrou em modo sombra. Não dava mais show, não batia mais porta de sala, não fazia mais stories com fundo de violão. Ela virou uma espécie de lenda urbana na faculdade. Passava pelos corredores olhando pro chão, evitava contato visual com todo mundo e sumiu de qualquer grupo que tivesse mais de 5 pessoas. E, sinceramente, eu até achei que o castigo estava sendo maior do que o merecido. Mas aí eu lembrava que ela tinha falsificado um diagnóstico com meu nome, espalhado mentiras, quase me fez perder minha credibilidade como estudante, e pensava: não, ainda tá barato. Só que o destino tem um senso de justiça poético. E resolveu fazer questão de dar a última martelada no ego da Yasmin no momento mais simbólico possível, a colação de grau. Sim, porque mesmo depois de tudo isso, ela seguiu no curso, sem desistir. Não porque amava psicologia, mas porque a vaidade dela não ia permitir abandonar a pose de futura profissional da mente. Só que o que ela esqueceu é que a colação não é só uma cerimônia bonita com capelo e pose de foto. Existe protocolo. E parte desse protocolo é uma checagem final de pendências. E foi aí que a última bomba explodiu. 3 semanas antes da colação, recebemos um e-mail da secretaria acadêmica pedindo que todos os alunos conferissem a situação curricular e a regularização dos projetos de extensão e estágios. Era a rotina. Eu conferi, tudo certo. Mas aí começou o burburinho. Diziam que alguém estava com pendência ética registrada e que poderia não receber o certificado de conclusão no mesmo dia dos colegas. E, claro, o nome logo vazou. Yasmin. Isso mesmo. A universidade tinha mantido no sigilo, mas o processo aberto por mim, mesmo encerrado, constava no histórico de conduta acadêmica como ocorrência registrada com advertência administrativa. Isso não barrava a conclusão do curso, mas obrigava uma análise final pela comissão pedagógica. Traduzindo, ela podia até colar grau, mas não ia poder discursar, nem participar da homenagem, nem posar com o grupo de honra. Foi o suficiente para ela surtar de novo. Ligou na secretaria, mandou e-mail para a coordenação, tentou alegar que tinha sido injustiçada, que aquilo era perseguição. E aí a universidade respondeu com classe: o registro administrativo segue normas internas, conforme regimento da instituição. Não se trata de punição, mas de preservação institucional. Pronto.
Ela ficou marcada no histórico como aluna que inventou um diagnóstico fake e tentou se safar. E para alguém que vive da aparência, isso foi o verdadeiro tombo. Na véspera da colação, a lista oficial saiu com os nomes dos alunos que iam compor a mesa de honra. O meu tava lá. O dela, não. A última tentativa dela de salvar a própria reputação foi mandar uma mensagem no grupo da turma, dizendo: infelizmente não poderei participar da colação. Tive um imprevisto pessoal, mas estarei em pensamento com vocês. Desejo muito sucesso a todos, mesmo aos que me julgaram sem conhecer minha história. A galera leu, ignorou e seguiu comentando sobre a festa. No dia da cerimônia, ela até apareceu. Sentou nas últimas fileiras, tirou foto escondida com Canudo e saiu antes da confraternização. Enquanto isso, eu fui chamada no palco como uma das alunas com melhor desempenho do curso. Falei com orgulho, sem cutucar ninguém, mas com uma frase final que foi o suficiente para fazer metade da turma lembrar do que ela fez. Mais do que aprender a cuidar da mente dos outros, é essencial saber cuidar da própria consciência. Aplausos. E sorrisos cúmplices. Depois da colação, ela sumiu das redes por meses. Reapareceu num perfil novo, com nome artístico, Yas Viana, tentando emplacar uma nova persona de terapeuta alternativa, dessas que fazem atendimento por oráculo e escutam música 432 Hz durante a consulta. A bio dizia: facilitador emocional, especialista em traumas e reconexão com o eu interior. Eu ri tanto que mandei para um grupo de ex-colegas com a legenda: alguém aí reconecta meu CPF com a sanidade, porque essa mulher não desiste nunca. Só que, mesmo nesse novo nicho, ela não durou muito. Descobriram a história dela em grupos de psicólogos no Facebook e começaram a compartilhar os prints antigos, a live derrubada, o PDF fake. Ela tentou apagar, mas a internet não esquece. Hoje em dia, ninguém sabe ao certo onde ela tá. Dizem que foi para outra cidade, tentar uma nova formação em terapia holística. Outros dizem que abriu uma lojinha de cristais com atendimento espiritual. Mas seja onde for, uma coisa é certa: ela vai ter que conviver para sempre com o fato de que tentou destruir alguém usando a psicologia, e acabou se destruindo por não saber o que essa ciência realmente significa. E eu segui. Com meu diploma, meu registro profissional, meu nome limpo, e a certeza de que, no fim das contas, a verdade pode até demorar, mas ela tem um talento especial para desmascarar quem vive de farsa. Porque mentira tem perna curta, mas diagnóstico falso tem assinatura. E, nesse caso, a assinatura era dela, a vergonha foi dela, e a lição ficou toda para mim. Se inscreve e ativa o sininho para mais.